Boa noite, que alegria estar aqui com você essa noite, né? Cada noite é uma alegria, mas hoje você já percebeu que já fizemos 1/3 do 30 semanas? Uhul! Quem está feliz aí, gente? Já foram 10 semanas de 30, hoje é a 10ª semana. Que alegria, e você persistiu, e você está aqui. Então, assim, continue firme, não desista, né? O testemunho lindo que o Vitor deu aqui, de coisas que Deus faz surpreendentes na nossa vida e que nós não conseguimos fazer sozinhos, sem a dependência total dEle. Então, continue, persista, não desista. Olhe para o lado e fale, vamos junto! E aí, na semana que vem, você vê que quem você falou, veio, vamos junto, sentou aí do seu lado, está por aí. Oi, você faz assim, encontra a pessoa, faz uma amizade. Vamos orar? Deus, muito obrigada, Senhor, por cada um que está aqui, que saiu da sua casa, mesmo em meio à previsão de chuva, tempestade, escolheu estar aqui, Senhor. Então, que seja uma chuva de abundância nas vidas aqui, Senhor. Que Tu possa derramar do Teu Espírito Santo, do Teu conhecimento, de tudo que Tu tem para cada um. Derrama sobre as nossas vidas. E, Deus, eis-me aqui. Que Teu Espírito Santo use a minha vida, para, através de mim, aquilo que Tu tem preparado para os Teus, entre no coração e nas mentes, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a gente já passou pela decisão de admitir, a decisão de confiar, e hoje nós vamos entregar a terceira decisão. Na página da sua apostila aí, a nova é 123 e a antiga 113. E hoje a nossa decisão é: eu entrego tudo. Se eu fizer aqui para vocês, se eu tiver com a mão assim, e alguém me trouxer um presente, é que as duas eu não consigo porque eu estou segurando o microfone, né? Mas se as duas mãos, imaginem, estivesse assim, e alguém me trouxesse um presente, é mais fácil de eu segurar o presente ou se eu tiver com a mão assim? Com a mão assim, né? Quando eu entrego, quando eu dou, quando eu faço esse movimento, eu me abro para aquilo que Deus tem do céu sobre a minha vida. Não retenha, não segure, né? A gente tem vivido muito sobrecarregado, muitas preocupações, né? Notícias desalentadoras por aí, e às vezes a gente se vê completamente desanimado, sobrecarregado, às vezes lá no seu trabalho, às vezes nos seus relacionamentos. Mas hoje Deus tem um recado para você. Ele diz assim, ó, você já pensou, meu filho, em entregar tudo nas minhas mãos? Então, na palavra dele, em Mateus 11, 28, diz assim, venham a mim, venham a mim. Ele está chamando o seu nome, o meu nome. Você, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Deus sempre pede algo para a gente, mas Ele é tão amoroso que Ele sempre tem uma promessa. Então, Ele fala, vem, filho, vem aqui comigo, você está cansado? Vem, vem, mas eu vou te trazer descanso. É uma promessa da palavra dEle. Deus é um Deus fiel. Então, a gente precisa se entregar, tomar essa decisão de se entregar a uma nova vida. Também em Salmo 55, 22, diz assim, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Então, você pode entregar. Ele está prometendo que Ele vai sustentar você, que Ele vai segurar na sua mão. Pare de carregar o peso, pare de carregar as preocupações. Confie que você tem um Pai, onde você pode ir lá e dizer, chega, estou cansado, não sei o que fazer. E Ele vai fazer, porque Ele está pedindo para você hoje entregar. E entregar, gente, não é desistir. Às vezes a gente pensa que entregar é como se a gente estivesse chutando o balde, né? Mas não. Quando a gente entrega, a gente confia. E a primeira decisão a segunda decisão, né? A primeira foi admitir, é confiar. Mas como você confia se você não entrega?
Alguém que tem filho pequeno, ou pai ou mãe doente, e quando você chama alguém para cuidar, é alguém que você confia. O que você faz? Você entrega o seu filho, você entrega a pessoa que precisa de um cuidado, você deixa sob os cuidados. Isso é entregar. Por quê? Porque você confia. Você não vai entregar para alguém que você viu passando na rua e falou: vem aqui que eu estou precisando dar uma olhadinha aí nos meus filhos. Mas para um amigo, para alguém da família, alguém que trabalhou com você, alguém que te recomendaram, você vai deixar os cuidados, você vai confiar, então você entrega. Mas se você não confia, você não entrega. E hoje Deus está falando: confia, filho, e entrega. Você pode viver uma vida plena e não uma vida de acasos. Então, permita que Deus, que Jesus, reconstrua a sua história. Se até agora você andou sozinho, hoje Deus está te chamando: vem, descanse em mim, reconstrua a sua história agora comigo. A sua história construída sozinho não foi a melhor. Nós temos os nossos traumas, as nossas mágoas, as nossas dores. Mas quando a gente deixa Jesus reconstruir a sua história e a minha história, algo lindo acontece, porque a gente descansa. A gente sabe que Ele está no controle. Normalmente nas casas, né? Lá em casa até que não, o Lão até é bonzinho, às vezes eu fico mais com o controle da TV. Mas, normalmente, os homens gostam, né? E quando é ele no controle, ele vê esporte. Quando sou eu, vejo se eu acho algum filme legal na Netflix. E aí, a gente fica lá, brigando pelo controle, né? A gente não briga, mas dá o controle. Quer ver um filme agora? Quer? Mas cada um, com um controle, coloca algo que gosta para ver. Hoje, Deus está pedindo o controle. Sabe o controle? Imagina, assim, que isso daí vai ficar na sua mente. Me dá o controle. Ele vai achar a melhor estação da sua vida. A melhor opção é você entregar o controle para Ele. Porque Ele vai achar o melhor cenário para você. E em João 3,8 diz assim: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A palavra de Deus, ela fala que quando nós entregamos a nossa vida e a gente fala: Jesus, ei, eu acredito que tu morreu na cruz por mim. Jesus, ei, eu quero você na minha vida. Vem, Jesus, toma conta. A gente recebe o Espírito Santo. E o que esse versículo está falando é que o vento, como o vento, sabe o vento, quando tem um vento, agora estava dizendo que ia dar um vendaval, né? Você vê árvores sendo arrancadas, às vezes é um ventinho. Mas o vento sempre balança e muda alguma coisa. Se eu colocar um ventilador e umas folhas soltas aqui, elas vão mudar de lugar. E esse versículo está falando que quando a gente aceita Jesus e a gente recebe o Espírito Santo, o vento, o Espírito Santo nos transforma, nos conduz, ele leva a gente a uma transformação. Ele não vai nos deixar como nós somos. Então, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai causar uma transformação. Só que ele não é um vento, Deus não é um vento que é um temporal, não é granizo, ele é suave, ele é delicado, ele é amoroso, vai respeitar a sua liberdade de decisão, mas vai te conduzir. E quando nós nos deixamos conduzir pelo vento do Espírito Santo, as melhores coisas, as melhores decisões são tomadas por nós e, portanto, nós temos os melhores resultados. E tem uma frase do pastor Carlito Paes que fala assim, presta atenção. Se Deus tiver que escolher entre o seu bem-estar e o seu crescimento, Ele já escolheu. Eu sou da equipe de aconselhamento da igreja e, às vezes, eu vou aconselhar alguma mulher e ela me traz algo bem difícil que aconteceu. E aí eu converso com ela e falo assim, olha para trás.
Tá difícil? Tá. Mas olha para trás. Você prefere? Eu também. Eu prefiro, apesar das dificuldades que eu tive na minha vida com Jesus, eu sei que eu sou uma Sinara melhor do que eu era. Porque as dificuldades, as tribulações, me fizeram crescer. Então, Deus sempre vai escolher o nosso crescimento. Às vezes, você vai passar por situações e vai pensar, e agora? Mas Deus vai estar com você e dizendo e torcendo, vai filhinha, vai filhinho, vai, você vai conseguir, você vai crescer, vai lá, você não vai estar sozinho, porque Deus nos ama. Então, tem uma pergunta na sua apostila, e eu queria perguntar para você, você quer mudar o outro, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, ou você precisa mudar você? Então, tem uma pergunta aí. Você tem dificuldades com mudanças? Você é aquele que olha para você e pensa, uau, eu sou muito bom. Todo mundo que está ao meu redor precisa mudar e eu não. Hoje Deus está chamando você para você mudar. Porque quem está aqui no 30 é você. É a sua transformação que Deus está pedindo. Eu espero, mesmo que se você escreve com sinceridade aí. Mas se você tem dificuldade, a partir de hoje eu profetizo que vai cair por terra essa dificuldade. Você vai, em Jesus, ter força para as mudanças. Amém? E como que vivem, né? Então, quando você se entrega, Deus está chamando para uma entrega. Como que vivem aqueles que se entregam a Deus? Efésios 2:10 diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Resumindo esse versículo, Deus fez eu e você com um propósito. O primeiro, Ele quer um relacionamento, Ele nos conhece pelo nome. Ele fez você para um relacionamento de intimidade com Ele, para se relacionar. Ele te criou para você ter contato todo dia, para você o conhecer, porque Ele não precisava. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, não precisava do ser humano, mas por amor a mim e você, Ele nos fez. Ele fez a Sinara para dizer, oi, minha filha, tudo bem? Como é que você vai? E eu também. Então, como que a gente vive quando a gente faz essa entrega como filho? A gente começa a ter intimidade. Eu peço vaguinha de estacionamento, gente, e Deus sempre me dá. Quando eu estou com pressa, é uma bênção. Sai sempre um carro da frente onde eu vou. Eu falo, ai, Deus, eu estou com pressa. Arranja uma vaguinha para mim. E sempre eu consigo uma vaga. Porque o meu relacionamento com meu pai, eu tenho liberdade de pedir uma vaguinha. Às vezes, a gente tem um relacionamento com um pai distante, né? Meu Deus, a Sinara pede vaguinha. Pai, meu pai. É a de vocês também, pode pedir. Mas eu acho que ele está acostumado comigo, eu vou ganhar primeiro, mas está tudo certo. Tá bom? Então, a gente precisa disso, de ter intimidade. Porque os filhos vivem na casa do pai, seguem os passos do pai, desejam ser como o pai. O nosso espelho tem que ser Deus, Jesus. A gente tem que olhar para eles. E a gente olhar para a gente e nunca ter o orgulho nem a vaidade de achar que a gente melhorou tanto que a gente é ótimo. Porque a gente nunca vai ser perfeito como Jesus foi. E quanto mais a gente olhar para Jesus, mais imperfeito a gente vai ser. Então, a gente precisa ter esse olhar também de humildade sobre nós. E aí, acho que é Oswald Chambers o nome, ele diz assim, o filho foi obediente como nosso Redentor, porque era filho, e não para tornar-se filho de Deus. Jesus era o próprio Deus. Ele sabia quem ele era, a identidade dele no Pai. Ele era o Filho. Nós também somos filhos de Deus. Nós não obedecemos para nos tornar filhos. Nós nos tornamos filhos
E porque nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida, nós obedecemos. Porque a gente ama esse pai, a gente quer agradar esse pai, a gente tem intimidade com esse pai. Mas não é o que você faz, é quem você é. A sua identidade de filho não vem do que você faz. A sua identidade de filho vem de quem você é. Deus criou você para dizer, oi, se entrega, recebe meu filho, acredita naquele sacrifício. E quando você faz isso, a Bíblia fala que você se torna filho. E aí, quando você se torna filho e tem intimidade com esse pai, você começa a querer agradar o pai, ter relacionamento e obedecer. Mas mesmo que você desobedeça, você continua sendo filho. 1 Coríntios 7, 22, diz assim, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Às vezes, né, quando eu me converti, bastante tempo atrás, 22 anos, era até jacu ser crente, né? Assim, vai para Jesus, ninguém era tão, não era tão como hoje, que é mais comum. E tinha bastante resistência sobre isso. Mas eu amava tanto meu pai, meu Deus, que eu saía por aí com os meus filhos, com Bíblia embaixo do braço, e não importava o que me diziam, não me importava o que pensavam, e eu me sentia livre em Jesus. E às vezes, sabe qual é a prisão? A nossa prisão é querer copiar os modelos do mundo, é a gente não saber a nossa identidade em Cristo, e a gente não saber dizer não, a gente querer agradar o outro para estar em evidência, é a gente querer mentir lá no Instagram para todo mundo bater palma para a gente. Isso não é liberdade, gente. A liberdade é você ir contra o mundo porque você tem Jesus. Isso que esse versículo está dizendo. Em Cristo nós somos livres. Eu tenho um pai que me ama e me dá a opção de eu obedecer ou não. Mas ele não nos criou robozinho, que é para a gente dizer tudo sim e não. E está tudo bem quando a gente não faz do jeito que é para ser. Mas a gente faz porque a gente ama e porque ele nos amou primeiro. Então, isso é uma liberdade, porque você ama. Então, você tem a liberdade de escolher se obedece ou não. Então, quando você se rende a Deus, você experimenta uma maravilha do céu. E aí na sua apostila também tem outra pergunta. Sua vontade está completamente entregue a Deus? Acharam aí? Deixa eu ver qual é a página aqui. É que eu estou com as duas, gente, que eu tenho a minha antiga, que eu uso bastante. Alguém sabe a página que está a pergunta? 126, isso mesmo. Bem em cima, né? E aí, tem uma pergunta aí também. Se a decisão é entregar-se completamente, hoje a pergunta é, o que impede você de se entregar completamente a Deus? Se o nosso Pai é poderoso, o nosso Pai nos ama, o que está fazendo você não entregar tudo nas mãos dele? Duas coisas podem acontecer. Uma, o medo. Mas eu acho que do meu jeito é melhor. E se eu deixar nas mãos de Deus e, quem sabe, no meu jeitinho vai resolver mais rápido. É o medo de... Porque você sempre teve o controle. Lembra o controle da televisão? E aí eu vou dar e vai mudar o canal lá. O Lão vai botar futebol. Eu queria ver o filme. Então, você vai entregar o controle para Deus e Deus vai mudar a sua estação. E aí você fica com medo. Só que a palavra de Deus diz assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo.
porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, 18 a 19. Então, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando nós temos medo, nós não temos noção de quem nós somos. Filho do dono do ouro e da prata. Filho daquele que sabe todas as coisas. Filho daquele que faz o impossível. Filho daquele que faz o milagre. Então, a gente não precisa ter medo. Quando você entende a dimensão do Pai que te ama, de quem Ele é, de quem Deus é na sua vida, todo medo, você vai se aperfeiçoar no amor e todo medo vai embora. Então, o medo é falta de confiança em Deus. Mas eu creio que você já tomou a segunda decisão, que era de confiar. Então, agora você não vai ter medo de se entregar completamente. Mas tem mais uma coisinha. Gente, a gente é carne, né? Como a gente é imperfeito, né? Senão a gente já estava no céu, eu acho. Mas o orgulho. Sabe a autossuficiência? É tipo assim, eu vou resolver porque eu sei melhor. Sempre eu fiz assim, eu não preciso de ninguém. Do meu jeito é melhor. O orgulho deixa que eu dou conta. O orgulho faz a gente não se entregar completamente. Por quê? Porque a gente acha que no nosso braço a gente vai dar conta. Só que lá em Mateus 6, 27 diz assim: quem de vocês pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração e, sem dúvida, serão punidos. Provérbios 29 e 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Então, a palavra de Deus fala, gente, o orgulho precede a queda. Que quando a gente tem o espírito humilde, a gente vai ser honrado. Então, não deixa o orgulho travar você, prender você, e você não fizer uma entrega, não conseguir fazer essa entrega completa. Porque quando a gente é orgulhoso, a gente não tem noção, a gente não se desnuda de nós mesmos, e a gente não olha para a gente e pensa, nossa, que ruinzinho que eu sou, e eu preciso desse amor, desse Deus. Então, a gente precisa se desnudar, tirar esse orgulho e deixar para lá. E aí está uma pergunta, você vai pensar aí. O que tem impedido você de render-se a Jesus? É o medo? É o orgulho? Ou nada me impede? Em nome de Jesus, também você vai assinalar o que é. Mas se for um dos dois, você já está entregando também. E nada vai te impedir dessa entrega completa para Jesus. E qual é esse caminho para você se entregar completamente? Você precisa de uma rota, você precisa de um caminho para essa entrega completa. E qual é esse caminho para você se entregar? Em Lucas 23, 46, diz assim, Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Gente, Jesus era o próprio Deus, encarnado em forma de homem, mas ele podia ter dito, não vou fazer, não quero, porque eu sou Deus, eu não preciso passar por isso. Mas mesmo sendo Deus, Jesus cumpriu o papel dele, de morrer na cruz por mim e por você, para que através dessa morte, da ressurreição dele, a gente tivesse um livre acesso ao Pai. E por mim e por você, mesmo sem nós merecermos, ele se entregou na cruz e cumpriu o propósito que ele tinha como filho de Deus. E mesmo sendo Deus, ele não fugiu, ele se entregou completamente. E hoje Deus está nos chamando para nos rendermos por completo, para a gente
nos entregarmos por completo. E quais são as atitudes de quem se rende para nos rendermos o que precisamos? A primeira é arrependimento. Ezequiel 18, 30, 31 diz assim: arrependam-se, desviem-se de todos os seus males para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Arrepender-se é mais do que se sentir mal por causa das consequências ruins ou de um mau hábito. Sentir-se mal só, isso aí é remorso. Mas é refazer caminho. Entregar a nossa velha vida, entregar os nossos pecados, é falar, Senhor... Gente, eu vi sobre santidade, algo que eu acho lindo. Pode ser que a gente peque, porque nós somos humanos. Mas a santidade não é você não pecar. A santidade é você não querer permanecer no pecado. Então, todo dia, quando você erra, quando você peca, você vai lá e se arrepende e fala, não quero mais. E eu vou mudar. E está tudo bem se você der uma caidinha de novo na mesma coisa, mas você precisa levantar e pensar, também não quero. E você vai indo, e você vai indo, e você vai conseguindo sair daquilo. Mas você precisa querer mudar, você tem que se arrepender e aquilo fazer mal no seu coração. E pensar, que dor, como eu fui fazer isso? Eu não queria, Pai, me perdoa. E Deus nos perdoa, porque Ele nos ama. Então, se você precisa se arrepender, né? Tem aí na sua apostila. Você vai pensar agora. Alguma decisão, alguma atitude em sua vida que se arrepende? Deus não está procurando uma forma para punir você. Ele está de braços abertos, dizendo, vem filho, se entrega. E Ele está de braços abertos, receber você com amor. Então, você pode se arrepender. E aí você vai pensar aí, algo na sua vida que você se arrepende? Pode escrever sim ou não. Pensa aí. Então, para você ter uma vida completamente entregue a Deus, o primeiro ponto é arrependa-se. O segundo ponto, submeta-se às orientações de Deus. Salmos 55, 22, diz assim, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. E aí, Deus fala conosco, mas a gente tem que buscar. A gente tem que ter um tempo com Ele, falar, Deus, é para eu ir para a esquerda, é para eu ir de direita? Deus, como que é para eu fazer isso? Nós precisamos nos conectar na palavra dEle, aquilo que Ele deixou, uma carta de amor para cada um de nós, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, onde você vai lá e tem tanta orientação. Vocês sabiam que o maior livro, esses livros de coach, que tem, né? Eu não tenho nada contra isso, mas sabe, de autoajuda? Se você for pesquisar, tem tudo na Bíblia. A maior autoajuda que tem é você ler a Bíblia. Você vai achar toda a direção que você precisa. Sobre finanças, tem ali. Sobre saúde, tem ali. Sobre o que você... Relacionamentos, tem ali. Então, você precisa ouvir de Deus qual o lugar que é para você tomar, o que é para você fazer. Você precisa ter esse coração submisso àquilo que Deus tem para você. E temos mais uma pergunta. Tem alguma palavra que Deus está falando? Deus está ali no seu ouvido. Filho, não falte no 30 semanas. Filho, você precisa pedir perdão. Filho, seja mais amorosa. Filho, libere perdão. E você está resistindo? Responda aí na sua apostila. Você encontra resistência em algo que Deus está pedindo para você fazer? Alguma palavra que você ouve de Deus e você está travado? Então, vamos lá. Continuamos o nosso caminho, lembra? Caminho para a gente fazer uma entrega completa. Arrependimento, submeter-se às orientações de Deus. 3,
confie nos planos de Deus. Feche seus olhos e escuta o que eu vou ler, para você ficar bem concentrado. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Amém? Quem recebe? Deus tem plano para mim e para você, de esperança, de um futuro com Ele, lindo, maravilhoso. Ele vai estar cuidando de nós. Só que para isso, a gente vai precisar confiar todos os dias. Esses dias, eu estava com... eu não sei se todo mundo sabe, mas acho que quem ouviu meu testemunho, eu me divorciei. E casei de novo, né, com um Lão, graças a Deus, marido maravilhoso, não está aqui para ouvir, depois vocês contam. Mas ele está lá com os adolescentes, né, que a Mica não pôde vir. E daí eu recebi um bem lá da minha divisão. E, gente, como quando a gente não fala com Deus, o diabo trabalha na nossa mente. E aí eu estava tentando vender uma coisa que eu tinha e não estava dando certo, já tem tempo, e não vende, não vende, não vende, não vende. E eu passei uma noite, eu falei, Deus é tão bom, né? Sempre que a gente vai falar sobre alguma coisa, Ele fala, faz primeiro, depois você vai lá falar. Daí eu estava lá, ai, eu queria vender, não vendo, ai, eu queria vender, não vendo, ai. Perdi uma noite inteira de sono, eu não fiz nada disso que eu estou ensinando vocês. Fiquei lá, ai, Deus, e agora? Como é que vai ser? Por que não vende? Mas já está demorando muito. E agora ninguém mais vai comprar? E aí foi uma noite que eu perdi de sono inteira, fui dormir, acho que era 6 da manhã. E depois eu fiquei muito brava comigo. Porque daí Deus olhou para mim e puxou as orelhas e falou assim, minha filha, isso lá é um presente para você. E eu já estava sendo enganada, dizendo que aquilo ali para mim era um peso. É algo que a hora que Deus quiser, Ele vai vender para mim e pronto. Mas olha como se inverte fácil. Aquilo estava virando um peso e eu pensando, meu Deus, por que não dá certo? Meu Deus. E estava lá. E quando eu ouvi de Deus, minha filha, eu estou no controle, não está na hora. E chega de perder sono. E aí eu acordei e falei assim, quer saber? Obrigada, Jesus, por essa bênção. Obrigada, mesmo que não venda, mesmo que não aconteça, é uma bênção. Eu não vou olhar com os olhos que o inimigo quer que eu olhe. E eu estou te entregando. E está lá. E não vendeu ainda, tá, gente? Já faz tempo. Mas eu não estou nem aí. Eu já sei que é Deus que vai vender. Ele é meu pai, não sou eu. Então, chega de perder sono. E eu aprendi a entregar. E é sobre isso, é sobre você confiar. É sobre você entregar, é sobre você olhar para aquilo que eu estava sustentando na minha mão e não estava resolvendo. E querendo resolver no meu braço. Deus permite que a gente viva exatamente o que a gente vem falar aqui. Pra gente, o que eu estou falando para você é o que eu vivo na minha vida. O que eu estou dizendo para você fazer é o que eu tenho que fazer na minha vida. E nós precisamos fazer juntos, porque o resultado é melhor. Depois disso, agora eu nem me lembro mais, eu vou dormir. E graças a Deus não perdi mais nenhuma noite de sono. A situação mudou? Igualzinha. Mas quem mudou? Eu. Por quê? Porque eu sei que é meu pai que está no controle, amém? Então, é isso, gente. Então, a gente tem que confiar. Os planos de Deus são melhores que os nossos. Mais um ponto. Tenha um caráter ensinável. A palavra de Deus diz assim, Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu é meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Ensina-me a fazer a tua vontade. Eu estou pedindo, Deus, me ensina a fazer a tua vontade. Ensina eu a olhar para essa situação com o teu olhar, não com o meu. Mas, ao mesmo tempo, deixa eu andar por um caminho mais fácil. Alivia de alguma forma, mas pode ser do teu jeito. Porque o jeito de Deus é melhor que o nosso. Então, a gente tem que aprender. Gente, eu levei plaft. Deus puxou minha orelha. Ô, filha, que confiança e que entrega é essa?
Mas eu, graças a Deus, aprendi que em Deus eu preciso aprender com Ele. E eu aprendi. E eu passei na prova, porque agora está lá. E de verdade eu não vou mais nem um dia ficar acordada pensando nisso. Quando eu ver, vai ser uma surpresa. Deus vai dizer, deu certo. Eu vou dizer, ai, obrigada. E enquanto não der, não quero saber. Ele que vai resolver para mim. Isso é confiar e querer ser ensinado. Então, a gente tem que saber que a gente nunca está sozinho nessa caminhada. Ele sempre está conosco. E a gente precisa ter esse coração disposto a enxergar aquilo que Deus precisa nos ensinar. Ele podia ter resolvido para mim assim? Podia. Ele podia ter piscado os olhos e resolvido? Podia. Mas o que ele queria me ensinar? A entregar, a confiar, a fazer o que eu estou falando para vocês fazerem. Então, aí na sua apostila está assim, você se percebe ensinável? Sim ou não? Então, quem lembra as 4 coisas? Arrependimento. A outra? Quer olhar aí na sua apostila? Vamos, 1, 2, 3. Arrependimento. Submeta-se às orientações de Deus. Confie nos planos de Deus. Seja ensinável, tenha um caráter ensinável. E a última, você precisa viver o presente, construindo o futuro um dia de cada vez. E olha o versículo, gente, a história que eu contei para vocês. Vê se não é para mim, acho que é para você também. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, a gente não precisa se preocupar. Por quê? Porque a gente tem um pai que está no controle. A gente vai entregar o controle. Entrega o controle. Pega lá, faz assim. Estou entregando. Vai, faz aí. Entreguei. Isso, você entregou o controle para ele. Então, agora você não precisa mais se preocupar. Mas você precisa viver um dia de cada vez. Todos os dias a gente precisa entregar. Eu espero, porque eu já aprendi, já estou velhinha de aprender isso, que eu não precise ficar entregando toda hora. Mas se precisar, você entrega um dia de cada vez. Amanhã eu vou acordar preocupada com isso, eu vou dizer, Deus, não é para eu me preocupar, é contigo. Depois de amanhã, Deus, não é para eu me preocupar. Então, é um dia de cada vez, um dia de cada vez. Você vai fazer essa entrega todos os dias. E tem uma pergunta aí. Você tem perdido mais tempo avaliando, pensando no passado, e aí você fica assim, ai, mas por que aconteceu isso comigo e não vai dar mais certo? Ou o seu presente ou o seu futuro? Você fica pensando demais no seu futuro? Pensando demais no que aconteceu com você? Ou se estressando? Pensando no presente é estresse. Ansiedade no futuro, depressão é no passado. Não é para a gente se preocupar demais, porque Deus diz, entregue suas preocupações para mim e eu vos aliviarei. Ele quer cuidar da gente. Em Mateus 11, 28, 30, está assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso. Teu pai está falando para você, manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. A mudança de atitude é sempre desafiadora, mas quando a gente faz ao lado de Jesus, a gente vai encontrar descanso. Jesus não está convidando os perfeitos e os descansados. Ele está convidando eu e você, que às vezes estamos cansados, sobrecarregados, somos falhos, pecadores, imperfeitos. Ele está nos chamando para mudar, deixar o Espírito Santo nos conduzir e nos trazer descanso, nos trazer refrigério, nos trazer alívio. E você precisa sair do seu lugar de acomodação e dizer, eu quero entregar.
o pastor Coty fala assim, aquilo que você reconstrói, gente, olha que lindo isso, aquilo que você reconstrói é sempre melhor do que você constrói. Quem já fez uma casa, já sabe que a segunda obra todo mundo diz que é melhor, porque já sabe o defeito da primeira, né? Então, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Então, aquilo que você reconstrói é melhor do que o você constrói. Deus está te chamando para uma entrega. Deus está chamando para o novo. Para você entregar tudo nas mãos dele. E agora a gente vai cantar, você pode ficar de pé, essa canção. E você vai fazendo a sua oração. E faça essa canção a sua oração.